analfabetismo no Brasil? Será que ainda existe? Qual o grau? Quem é considerado analfabeto? O nosso convidado de hoje é o professor Gilson Donato. Ele é coordenador pedagógico. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. No século XXI. Contudo, é preocupante o rumo que a educação vem tomando no mundo e principalmente aqui no Brasil. Isso porque o índice de analfabetos no país ainda é altíssimo. Nós ocupamos a 8ª posição entre os 10 países que concentram o maior número de analfabetos adultos. São 13 milhões de pessoas que não sabem sequer decifrar um bilhete simples, de acordo com a Unesco. Você imagina como deve ser a vida de uma pessoa hoje em dia que não sabe nem ler nem escrever? Eu imagino que deva ser bem triste, uma pessoa limitada, uma pessoa que perde muitas oportunidades. Eu considero isso muito triste. Olha, é complicado, porque o comportamento dele diante da cidade, ele é uma pessoa antissocial, né? É uma vida muito difícil. A pessoa deve passar por sérias dificuldades, muitas dificuldades mesmo. Na maior parte das vezes, quando eu paro para imaginar, falar, pensar sobre esse assunto, eu percebo que, ainda que nós frequentamos algumas escolas, na maioria das vezes a gente não consegue interpretar a realidade que a gente vive. Você sabia que existem diferentes tipos de analfabetas? Com certeza. Muitos tipos de analfabeto. Sim, existem pessoas, tem analfabeto comum, tem analfabeto funcional, existem várias formas de analfabetismo no país, como no mundo inteiro, né? Sim, há os analfabetos funcionais, aqueles que só sabem assinar o próprio nome, aqueles que só conseguem decodificar algumas letras com muita limitação e há os que nada conseguem, né? Hoje em dia no Brasil existem mais de 13 milhões de analfabetos. Você sabe por que esse número ainda é tão alto? Sim, por falta de investimento na área social. Se tivesse mais investimento na área social, na área de educação, teríamos menos analfabetos no país. Por falta de investimento, de vontade política. É o poder público, né, que não tem o interesse de formar cidadão competente, né? Acho que boa parte a gente pode julgar o nosso processo de educação, que é muito falho, e também da participação das pessoas, né? Dos pais que não vivenciam a escola e acham que é uma resolução que o professor tem que dar conta quando a gente sabe que o sistema só vai funcionar com essa interação administrativa, professor e o alunado. Gilson Donato é bacharel e licenciado em Letras Vernáculas e Modernas e pós-graduado em Semiótica e Linguística Geral pela USP. É pedagogo pela Uniban e psicopedagogo pela Unisantana. É professor de língua materna e línguas estrangeiras há 33 anos. Gilson Donato é coordenador pedagógico do Colégio Cantareira. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o professor Gilson Donato, ele é coordenador pedagógico. Professor, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. É um prazer receber o senhor aqui. Eu agradeço. E vamos falar um pouquinho aí sobre o tema que a gente já batia um papo aqui antes, que melhorou muito, mas acho que ainda tem um grande caminho aí para o Brasil trilhar, que é o analfabetismo, um combate a uma coisa que tinha proporções muito maiores algumas décadas atrás. Eu me lembro, comentava aqui com o senhor, na época de garoto ali, de adolescente, quando foi lançado o programa do Mobral, né? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Começou ali ou já havia um trabalho sendo desenvolvido? A tradição de alfabetizar adultos começa ali, com um programa oficial. As igrejas normalmente tinham esse serviço, exato, mas não exatamente coordenado pelo governo, né? Esse programa, ele tem como uma das bases o Paulo Freire, então uma ideia de você alfabetizar, inclusive considerando o meio em que vivia o alfabetizando, né? Então, a empregada doméstica, que era a mulher que não lia, nem escrevia, que era oriunda sempre do Nordeste e do Norte,
ela ia ser alfabetizada com as palavras da cozinha, então panela, nomes de utensílios e comida. E o homem normalmente era da construção civil. Então tijolo era a palavra base. Mas o senhor falou no comecinho, foi o primeiro movimento para a alfabetização de adultos. De adultos. Porque tinha uma proporção muito grande de analfabetos. De analfabetos, porque a escola para todos, ela foi existir nos anos 70 aqui no Brasil. Até os anos 60, ainda a ideia era a escola primária, que era até a 4ª série, que era oferecida a todos, mas ela não dava conta de todos. Aí, nos anos 70, surgiu a escola para todos, e para todos tinha que abarcar os adultos analfabetos. Então, aí que começou o ginásio, que hoje é o ensino fundamental, 2ª etapa, né, até o 9º ano, a ser distribuído para todos. E bem depois o ensino médio. Mas, nesse meio, havia os analfabetos, que tinham ficado de quando não havia ensino para todos. Os governos, nem municipais, nem estaduais, conseguiam oferecer escola para todos. Então, as pessoas cresciam ou com alfabetização básica, inicial, e aí que nós tivemos um boom de analfabetos funcionais, né, de alfabetizados funcionais, ou seja, analfabetos que sabem manipular com um pouquinho de linguagem e, inclusive, foram muito manipulados politicamente, né? Então, mas como é que ele ingressava na carreira? Existia algum teste para ele poder... Só se descobria depois? Então, que a pessoa não... na verdade é assim, até hoje isso existe. Nós tivemos até nos anos 80... com essa vinda dessas abordagens construtivistas, né, que o aluno, a gente respeita a velocidade de cada aluno, o repertório de origem de cada aluno, isso mal trabalhado, mal compreendido, gerou ainda, no fim do século passado, alfabetizados funcionais, pessoas que sabem decodificar a língua, juntar sílabas e balbuciar as palavras, mas não sabem interpretar o que lê. O que falta para essas pessoas? Falta repertório cultural. Então, mesmo a alfabetização de adulto, o Mobral e muitas experiências que têm havido desde então, elas não têm sucesso para se falar que nós temos pessoas alfabetizadas, porque elas não são letradas. Falta o letramento. O letramento é o quê? Oferecer repertório cultural. Porque você tem que saber decodificar, mas você tem repertório para decodificar coisas. Você não lê o jornal sem ter capacidade de interpretá-lo. E era isso que acontecia. E acontece ainda em muitos lugares. O alfabetizando, ele aprende a fazer a leitura da palavra, reconhecer a palavra que ele já ouviu e não ir além, não ir na entrelinha. Isso por quê? Porque não há repertório cultural. Os cursos de alfabetização, normalmente, para adultos, eles não colocam elementos de humanidades, por exemplo, história, geografia, ciências. Então, só você oferecer o jogo do código é fácil. Você tem aqueles, né, alfabetizo em 4 meses, em 5 meses. Mexer com o código é fácil, né? Com erros ortográficos, mas os outros entendem. Mas e essa pessoa ter uma leitura interpretativa? E essa pessoa escrever algo significativo? Porque escrever uma frase, você é adulto, você tem que escrever uma frase com bola, escrever o menino chutou a bola, não significa ser alfabetizado. Né? Porque no mundo do adulto, falar que o menino chutou a bola significa nada. Não representa nada. Então, na verdade, a gente desconsidera o repertório de origem que esse alfabetizando traz. Isso se discute hoje com a criança pequena, com o mundo da tecnologia, né? Eles trazem um repertório amplo. Se você considerar ele tábula rasa, cabecinha vazia, você começa errando, porque a criança não vai gostar de escola, não vai gostar do movimento alfabetizatório, né? E isso com adulto mais ainda. Se você pega um homem de 45 anos e você oferece para ele palavras soltas, frases vazias, ele vai achar uma bobagem saber ler e escrever. Porque não tem escrita e leitura significativa. Ele precisa se interessar por aquilo que ele está aprendendo. Precisa se interessar. Né? E aí, quando se fala, mas basta assinar o nome, esse é o pior alfabetização, porque basta assinar o nome e não sabe aonde vai assinar esse nome, então, não sabe dar valor ao documento. Mas para efeitos estatísticos, o que considera-se um analfabeto? Porque tem isso, né, que o senhor falou, eu lembrei agora. Muita gente fala, não, eu sei escrever meu nome, eu sei ler meu nome, eu sei assinar. Para efeito estatístico, como é que funciona? É assim, como quando o Tiririca, por exemplo, foi deputado. Deputado federal. Qual é o teste que eles fazem? Tem que compreender um texto curto e tem que escrever um bilhete. Isso é muito fugidio, assim, escrever um bilhete. Sair é um bilhete.
né? E isso não garante que a pessoa tenha uma articulação de linguagem, né? E compreender um texto curto pode ser não entre sem camisa. É um texto curto, óbvio que a pessoa, sem saber ler, ela sabe que ali está escrito isso, porque as pessoas demonstram para ela que ali está escrito isso. Então, esses são os testes. O alfabetizado é aquele que lê um texto curto e compreende objetivamente. Né? E, na verdade, para você ser realmente alfabetizado, você tem que conseguir ler subjetivamente, trazer a tua experiência para o que você lê. Né? Então, fumar faz mal à saúde. Você tem que saber alguma coisa de corpo humano, alguns elementos de dados científicos que façam você ser letrado, senão aquela frase... Para dar nexo à frase. Senão a frase fica só uma frase, né? Mas qual é que foi o receio? Nesse caso aí, o senhor lembrou bem do Tiririca, porque teve toda uma polêmica ali, né? O pessoal falava, não, ele é analfabeto, outros não é, não, ele sabe escrever um pouquinho, não sabe escrever nada. Ele mesmo confessou que ele se preparou para esse teste. Ele mesmo confessou. Ele realmente era analfabeto? Então, eu nunca chequei a escrita e a leitura dele, mas há indícios, né? Porque para se preparar para um teste, como o senhor falou, relativamente fácil. Então, é só você ser, como eu te falei, uma alfabetização rápida, a pessoa consegue lidar com o código. Por exemplo, silabicamente, como a gente aprendia antigamente, né, há 30 anos atrás, hoje em dia se trabalha com outras técnicas, você trabalha binariamente. Então, babi, babu, lalali, lalu, tatu. É claro que vai ter o R, vai virar tra, o tá, vai ter o R no fim, que o tra vira tar, mas se você fizer com que o indivíduo lide primeiro com essa tabela binária, a consoante e a vogal, ele já se vira na decodificação. Muitas vezes silabando, gaguejando, mas ele consegue entender uma frase simples. Possivelmente devem ter trabalhado com ele uma alfabetização rápida nesse sentido de domínio do código. Né? E, assim, é um homem inteligente. Não, sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um homem inteligente. Então, é um homem adulto. Aliás, eu conheci muitas pessoas muito inteligentes, mas de pegar coisas assim no ar, então, sabe? É muito fácil é muito fácil você alfabetizar essas pessoas, mas elas não se submetem a um método de criancinha. Então, essa pessoa que é conectada no mundo, que você tem lá, vivendo na lavoura, a pessoa que sabe lidar com a questão do clima, as questões de quando ele vai é uma plantar. Habilidade manual ali. Então, para você ensinar as pessoas a escrever e ler, é algo muito menos complexo do que o que ele domina. Lógico. Mas você precisa utilizar esse repertório dele. Se você quer ler, quero, aí você chega com a bola, a babá, a baba, o bebê, a babá. Não tem nada a ver com a vida dele. Simplesmente essa pessoa cai fora. Ou fica durante um tempo e tem o domínio de algo muito basiquinho e vem a baixa autoestima e fala, puta, eu não vou ler nunca. Não vou ser capaz de fazer leitura. A tendência é abandonar. Porque não está causando interesse, mostrou uma dificuldade, sai. E a emoção para o adulto que se alfabetiza? Deve ser uma coisa realmente muito, muito legal, muito bacana para ele, de repente ele pegar um jornal, um texto, eles vivem num meio letrado, né? Assim, quem mora na metrópole. Quem mora no sertão não tem essa emoção. Aqui nos grandes centros está erradicado? Não. Eu trabalho com uma funcionária que não lê e não escreve. A gente encaminha, a gente tem interesse, a gente não tem um programa de trabalhar dentro da escola, porque não é uma escola que faz a formação de adultos, mas a gente encontra, por exemplo, nas comunidades maiores, né, com pessoas com menos poder aquisitivo, você tem adultos que fizeram o ensino fundamental, mas de uma maneira tão atabalhoada, nesses períodos em que a aprovação ela era automática, que eles carregavam problemas alfabetizatórios que eles são alfabetizados funcionais. São praticamente analfabetos. Mas é uma coisa, desculpa, mas é inconcebível, né? Então. Como é que a pessoa frequentou a escola? A gente recebe alunos. Foi aprovada. E ela não foi alfabetizada, né? Quer dizer, é o feijão com arroz, é o básico do básico. E como que você fez ele ser submetido a assuntos de história, de geografia, de ciências profundos? Quer dizer, foi mal submetido, né? Ou foi submetido só na oralidade? Só na oralidade. Em momento nenhum foi checada uma escrita, né, que ele defenda uma ideia científica. E você pegar um aluno de 5º ano, uma criança de 10 anos, tanto cognitivamente ele está preparado para entender conceitos profundos como escrever sobre.
né? Eu não falo em erros ortográficos. Isso pode haver, até a gente tem dúvida como que eu escrevo tal palavra com todo o letramento que a gente tem. Mas a criança que, se você submetê-la a escrever um texto sobre animais mamíferos, há crianças que não conseguem escrever. E sendo que domínio sobre isso, naturalmente, quem vive nesse meio que a gente vive, tem. Já ouviu falar, sabe como funciona, né? Hoje nós temos a questão da tecnologia, que muitas vezes se coloca que ela acelera, né, os processos. Ela sim dá mais repertório, mas ela não garante que a criança esteja no momento, a criança de hoje, que interprete melhor, que mergulhe melhor nos textos. Até porque a maior massa na internet são coisas superficiais, não são coisas para mergulho. Então tem bastante informação, mas basiquinha. Então a gente precisa fazer com que essas crianças digiram essa informação. Então se a gente bobeia, nós mesmos não damos funcionalidade para essa alfabetização em nível de a criança produzir, uma criança produtiva. Reprodução era como a gente aprendia antigamente. A gente repetia as sílabas, repetia, e a gente introjetava. Por que a gente aprendeu a escrever com fluência, a ler? Porque havia todo um entorno que ajudava. Por exemplo, não existe alfabetizar com facilidade numa casa em que leitura e escrita não existam. Uma escrita significativa, o que é? Um pai que anote um endereço e o filho flagre desde pequena isso. Uma mãe que faz uma lista de compras e a criança flagra isso. Naquilo, né? E isso para o adulto, a ser alfabetizado, é muito vivo, que ele sofreu muitos momentos de não saber fazer esse tipo de registro. Só que os programas de alfabetização raramente fazem essas experiências com eles. Fica na decodificação do Babi, Babu, Larelolu, Tatetlotu, e na verdade eles querem escrever uma lista de alimentos. E se você lidar com as hipóteses de escrita, eles vivem com um mundo em que o entorno dele tudo está escrito. Então eles têm repertório de ter visto muita coisa durante às vezes 40 anos. É questão de você resgatar. E então acabar com o programa de alfabetização, por menos evoluído que seja, que menos faça uso de todo o estudo que a gente tem em torno da alfabetização, é um crime. Porque, no mínimo, se você ensinar o cara a decodificar, você vai ter uma parcela que vai ir para diante, vai criar repertório e vai ser um bom escritor e leitor. Agora, você não oferecer, é você tirar a dignidade dessas pessoas. A possibilidade de entender o mundo atual é um mundo letrado, é um mundo escrito. Né? A pessoa, para tudo, ela precisa escrever. As relações com o banco, elas quase todas são através, não tete a tete, né? Através do que você lê num computador. Inclusive, esse último mês, acho que saiu uma pesquisa que comprova que a utilização de dados através dos sistemas de telefonia superou o serviço de voz. Então, hoje na telefonia, telefonia que em tese era para só se falar. Pegar o telefone e vou falar com alguém. Hoje, com toda a internet, toda a evolução, existe já um consumo superior de dados, que sejam mensagens, textos, arquivos, fotos, do que o sistema falado. Então, as pessoas que não leem e não escrevem ficam paralelos a isso. É claro que o número de pessoas na metrópole é muito menor do que, né, se você pegar o Nordeste, interiores mais inóspitos. Nós temos mais ou menos um percentual da população do que era antes do Mobral, o que é agora? Então, hoje falam que perto de 50% nós temos de analfabetismo, dos adultos, alfabetizados funcionais e analfabetos. A partir dos 16 anos até os idosos, a gente tem metade da população ainda que não é capaz de ler, interpretar e escrever algo mais profundo. Quer dizer, há erro não só em não alfabetizar bem adultos, há erro também em conduzir uma escola pouco efetiva. Há pessoas com escolaridade que são alfabetizados funcionais, são praticamente analfabetos. É um dado, eu vi recentemente, parece que 13 milhões de brasileiros acima de 16 anos não conseguem interpretar um bilhete. Quer dizer, 13 milhões, nós estamos falando de praticamente metade da população da Argentina. É muita gente. Você vê no Nordeste, no Norte, nós temos professoras leigas que elas têm 3 anos de escolaridade,
e passam a ser alfabetizadoras. Nossa, eu louvo que elas façam isso. Mas que condição que essas moças têm de alfabetizar alguém com 3 anos de escolaridade? Né? E hoje os estudos para você alfabetizar legal um adulto, uma criança, são profundos, né? Requer uma leitura sobre funcionamento cerebral e essas pessoas elas simplesmente fazem o jogo das letrinhas, né? Alfabetiza, faz lidar com a língua, mas alfabetizar propriamente não. E a leitura nas escolas? Existe uma parte dos professores que criticam aqueles livros mais rebuscados, né? De um linguajar mais sofisticado, erudito. Sim. E outros acham que não, tem que ser assim mesmo, tem que aprender de tudo. Será que isso daí não afasta um pouquinho? Porque se a gente pega, por exemplo, hoje a letra do hino nacional, jamais ela seria escrita hoje dessa forma. Sim. Porque a linguagem é outra, a comunicação é outra. Mais 100 anos. Exato. Será que não aconteceu a mesma coisa com os livros, a leitura, a alfabetização? Na verdade, a alfabetização eu não ligaria com essa questão, eu ligaria ao letramento, porque o letramento não acaba, né? A gente continua oferecendo para os alunos reflexão e novas variantes linguísticas para ele partir da fala dele, que antigamente o professor não considerava a fala da criança. Hoje a gente começa alfabetizando a partir da fala da criança, do mundo dela. E a partir do momento que há uma leitura fluente, você começa a oferecer obras que vão trazendo um desafiozinho linguístico para que ele incorpore. Então, o que se faz hoje, isso que você citou, que muita gente se opõe, o aluno de 10 anos lê uma obra do fim do século XIX, lê um livro de José de Alencar, por exemplo, de meados do século XIX. Exato. Uma história super simples, A Pata da Gazela, é um conto de fada, mas não se entende nada porque são estruturas linguísticas e vocabulário de 1840. Será que é importante ler essa obra? Quando a linguagem está mais amadurecida. Quando você domina a língua culta atual, é legal você conhecer a língua de todo o tempo. Porque quando você for ser um estudante universitário, em direito, por exemplo, você vai ler o que acontece hoje, mas você vai ter que ler uma história do direito, você vai ter que ler algo que requeira um conhecimento linguístico. Essa parte técnica do direito, do médico, tem termos técnicos específicos que realmente... Mas o que vai preparar para quando você chegar lá no teu aprofundamento? É você conhecendo todas essas variantes. Acontece que o prazer de ler, a escola não garante. Então, ninguém não vai conseguir garantir prazer de ler Machado de Assis do jeito que a gente alfabetiza e com a velocidade que os alunos demoram para atingir uma norma culta da língua. Porque o Machado de Assis, por exemplo, ele tem estruturas de linguagem que na língua culta, escrita atual, a gente usaria também. A gente usa. Quem está no nível acadêmico usa. E muitas vezes é eliminado da escola, porque o aluno é distante da realidade do aluno. Só que a gente precisa começar bem próximo da realidade dele, mas à medida que ele tem experiência para entender coisas distantes da realidade, ele aprenda. Eu falo sempre para os professores assim, eu coordeno não só a área de linguagem, todas as áreas. Você não pode falar em anos-luz uma criança que não consegue ver a diferença de 1 metro de distância, 2 metros de distância. Você vai oferecer uma reflexão sobre anos-luz quando a noção de espaço dela se ampliou bastante. Com linguagem vai ser a mesma coisa. Hoje, quem está maduro para ler uma obra do século XIX é o aluno lá de 16, 17 anos. Quando eu era aluno, meu professor me submetia a ler aos 12 anos uma obra clássica. Eu entendia mais? Não entendia mais. Eu fazia porque o professor... Até a maneira que eles cobravam da gente, eu tinha que decorar a história e devolver para ele decorada. Hoje o que a gente quer? Que o aluno entenda o período em que a história está inserida, que aquelas relações sejam comparadas com as atuais, as relações tanto amorosas como relações de trabalho. E isso a gente consegue dando um bom curso de linguagem, em que o aluno vai ampliando. Por exemplo, eu acho que um adolescente de 17 anos, ele pode falar todas as gírias dos palavrões que ele quiser. Na hora que isso é adequado para o ambiente, para o momento, para a demanda que ele tem. Mas ele tem que saber chegar e dar um seminário sobre
geografia da Ásia usando toda a terminologia necessária. Ele tem que ser um poliglota na língua dele. Hoje as pessoas falam assim, eu não sei nem falar português. Quer dizer, ele nem se considera um monoglota, né, falar a sua própria língua. Como eu quero que ele seja poliglota e entenda a língua do século XIX? Né? Mas é importante? É importante, mas não é importante para todos. Você não vai despertar assim, gosto pela literatura antiga para quem não é afeito à área de humanidades. Um aluno que quer ser engenheiro, é um sofrimento ele ler literatura no ensino médio. Aquela história, o ótimo é inimigo do bom, né? Então não adianta a gente tentar atingir o ótimo em tudo, porque... E para os pais, professor, independente da escola, da orientação profissional, quais as dicas que o senhor passaria para facilitar o aprendizado da criança, a linguagem, a alfabetização, e desde quando pode se desenvolver isso? Então, um ambiente de leitura escrita, ele tem que, desde que a criança nascer, uma casa que não tem livros, uma casa em que não se escreve nunca, não se lê nunca, já não é um ambiente promissor para a vida escolar futura da criança. Então, os livrinhos, né, obras que a criança pode manipular, tem que estar disponível para ela desde pequena. E os pais manipularem junto, para que ela dê significado à situação de leitura. A leitura ela vem antes da escrita. Se ele não se apropriar do valor social da leitura, certamente vai ser difícil se apropriar do valor social da escrita. E o que os pais fazem? É presença de leitura. E toda oportunidade. O pai está andando de carro e está lá, aluga-se. Fala, essa casa está para alugar. A criança, com 4 anos, mesmo que na escola não se trabalhe em linguagem escrita, onde está alugar é onde está para vender. Ele sabe distinguir uma placa da outra porque ele foi motivado. Muitas vezes o expuseram a isso. Os rótulos, né, que no começo o construtivismo eram super importantes, e são. A criança, ela reconhece, você falar assim, vai pegar o leite moça. Ele vai ao armário e ele sabe identificar. Não sabe ler. Ele faz uma leitura pictórica. Mas isso é o princípio de estar exposto à situação de leitor. Contar história é importante, dar repertório. Só vai escrever quem tem sobre que escrever. Se você começa a contar história para o seu filho, bebê, vamos colocar que o processo alfabetizatório começa aos 4 anos, 5 anos. Ele ouviu tanta história que ele tem um repertório para na hora que ele tiver que escrever... Está pronto para assimilar, emergir alguma coisa. Então, essa presença da escrita e leitura, ela é importantíssima. O mais difícil hoje é a escrita cursiva. As crianças sofrem e os pais querem. Então eles chegam e falam, por que o meu filho está escrevendo em letra bastão e não cursiva? Porque ele não vê ninguém escrever, a não ser a professora. Antigamente, a gente escrevia muito. Hoje, a gente digita. Tanto que eu estou entrevistando um pai, o filho vai entrar na escola e a criança está ali. O pai pega o celular, dá para a criança e a criança trabalha no celular. Então, a gente tem que avançar. Então, eu sou muito claro, pais, eu vou ensinar escrita cursiva porque ela trabalha questões psicomotoras importantíssimas e, pretensamente, a escrita cursiva é mais rápida que a bastão. Mas não é a primeira energia que eu vou gastar. Eu vou primeiro alfabetizar e ele tem o modelo do escrito no computador, na tela, nos multimeios aí. Então, como que o pai que nunca escreve à mão, né, vai querer que a criança tenha como modelo alguém que escreva à mão? Por isso que eu falo, a lista de supermercado, um endereço, sempre faça seu filho flagrar você escrevendo, porque ele vai ter essa memória que escrever é importante. Senão vai ser só legal o computador, o tablet, o smartphone, né, que são importantes, são, e nem podemos tirar da realidade de quem mora numa metrópole. Mas se você quer que teu filho escreva com a mãozinha, o pai e a mãe tem que ser modelo. Professor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, um prazer recebê-lo e colocar à disposição algum tema que eu não abordei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Então, eu trabalho num colégio Cantareira, em que a alfabetização lá, ela tem um foco bastante importante, que é fazer o aluno ser escritor e leitor desde pequenininho. E a alfabetização de adultos, ela está muito ligada à alfabetização geral. Não há uma tradição da escola particular ter a alfabetização de adultos, mesmo porque as pessoas que crescem, amadurecem analfabetas ou com uma alfabetização básica, elas não têm condições de ir para uma escola particular. Mas a gente sempre está junto de uma instituição que faz alfabetização, num trabalho social, melhorando
a condição dessas alfabetizadoras para que realmente não afaste as pessoas da leitura escrita. Então, lá no colégio, a gente está à disposição. Se vocês precisarem de mais informação sobre educação, a gente lida com vários aspectos. E é só entrar na nossa página, que é www.colégiocantareira.com.br. Muito obrigado, gostei bastante de participar. Prazer foi todo nosso, professor. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.